Tem aí uma portaria do governo federal determinando que em grandes eventos a água seja fornecida de maneira gratuita. Para quê? Para que ninguém morra, como aconteceu no show da Taylor Swift. Tá acompanhando essa história, né? É o plantão do meteoro e é com ela. É com a AD. Portaria é do sábado, não é isso? Foi anunciada no sábado, mas aí, tá Isso. valendo, não tá valendo? Publicaram, não publicaram? Como é que é? É isso mesmo, Álvaro. Publicaram hoje, na quarta-feira, mas ela já estava valendo aí desde sábado. É a resposta mais rápida e mais, digamos assim, imediata que o governo federal teve por causa da morte da Ana Benevides, que é uma jovem de 23 anos que faleceu durante o show da Taylor Swift na sexta-feira no Rio de Janeiro, né? Quem entrou em cena depois dessa morte terrível foi a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é do Ministério da Justiça. Né, o anúncio já foi feito no sábado, a portaria já começou a funcionar no sábado. Eu vou botar aqui para vocês verem o anúncio do Flávio Dino. Né, pode botar aqui no ar já para gente. Essa é a portaria editada pelo Ministério da Justiça para cumprimento obrigatório e imediato. Né, no sábado teria o segundo show da Taylor Swift, mas ele foi adiado um tempo depois, né, desse tweet do Flávio Dino. Não pelo calor, mas sim pela possibilidade de raios, né? O Rio de Janeiro sofreu na sexta-feira um dos dias mais quentes de sua história. No sábado também estava quente, mas a problemática foi muito mais os raios que aconteceram, que rolaram aquele final de tarde naquele sábado. Antes disso acontecer, né, que isso que o Flávio Dino diz, a equipe está se dirigindo ao local do evento de hoje para notificação, além da publicação no nosso site. Vou botar aqui a portaria, ela estabelece algumas coisas, como autorização de entrada de água nos próximos 120 dias. Alguns eventos proíbem a entrada de garrafas de água pessoais, porque essas garrafas podem ser usadas como arma. Né? Além de outras questões, como também a possibilidade de entrada de droga por essas garrafas, né? E por isso que na portaria diz ali também que é de obrigação da produtora dizer qual material seria o necessário e o seguro para que essa garrafa possa entrar, né? Também disponibilizar bebedouros e ilhas de hidratação e melhoria de acesso, né, para rápido resgate também de pessoas. E aí a fiscalização fica pelos órgãos federais, estaduais e municipais, né? Essa portaria ela vale por 120 dias para grandes eventos. Também é importante destacar que ela vem em uma situação emergencial, que é a situação de altas temperaturas no Brasil em um verão que promete ser um pouco acima do normal, né? Isso aqui deve ser motivo de chiadeira por parte de produtoras de eventos, até porque a distribuição de água exige a compra da água, pessoas para distribuir, então digamos, é um contrato a mais, é um problema a mais. Mas alguns eventos já têm essa distribuição de água grátis, como o Rock the Mountain, e nesse fim de semana aconteceu o Festival Turá em Porto Alegre, e teve a distribuição de água, mesmo que não esteja muito quente. É importante destacar dessa história também que a movimentação dos fãs, né, para que essa lei fosse aprovada, para que apresentassem uma lei que eles apelidaram de Lei Ana Benevides, abriram um abaixo-assinado, né, água gratuita em eventos. Lembrando que a primeira notícia que se tem é que ela teve pequenas hemorragias no corpo, que podem ser causadas justamente pelo calor. Né? As denúncias dizem que tinha tapumes, que fechavam as passagens de ar. Teve pessoas também que tiveram queimaduras de 2º grau por encostar em grades que foram colocadas no chão, Meu né, de Deus do céu. metal, num calor do Rio de Janeiro, no dia mais quente do ano, possivelmente o dia mais quente até aqui. Isso é muito comum em shows. Para quem vai em show, eu acho que vocês já viram aquelas placas de metal que fica, principalmente quando você vai em estádios.
e em lugares como a Esplanada dos Ministérios, por exemplo, é outro local que isso é bem comum, né? A ideia agora é que isso pare. Voltando a falar sobre a movimentação dos fãs, além desse abaixo-assinado, no sábado mesmo, alguns fãs fizeram vaquinha para distribuição de água, ou seja, as pessoas que iam mesmo sofrer com o calor na fila já estavam ali tentando se movimentar para que pudesse ter distribuição de água, pelo menos, né, na fila. Mas assim, é claro que já teve a galera do Não Existe Almoço Grátis, né, falando sobre essa questão e o quanto isso poderia encarecer mais os ingressos. Eu vou botar só um exemplo da Ana Fischer, né? Pretexto para leis economicamente equivocadas. Eu vou trazer uma informação que talvez ela seja importante. Assim, a gente paga os ingressos mais caros de shows internacionais, né? O show da Taylor Swift, por exemplo, os ingressos, isso aqui é do Estadão, tá? Os ingressos variam entre R$240 e R$950, pista premium, tá? Isso aqui é o show de uma artista internacional, e aí eu posso concordar com vocês que é uma artista internacional, consequentemente vai ser mais caro. Mas eu falei para vocês do Festival Turá, que rolou em Porto Alegre nesse fim de semana. O Festival Turá teve distribuição de água gratuita, né? Não estava tão quente o Rio Grande do Sul, mas estava consideravelmente quente. Os ingressos do Festival Turá custavam entre R$196 a R$518, com nomes como Caetano Veloso, Emicida, Baco Exu do Blues, Alceu Valença, Marina Sena, Duda Beat, Fresno Convida Pete, Papas da Língua, entre muitos outros. Bom line-up, né? Um line-up maravilhoso, eu gostaria de ter ido. Mas aí a gente vê a diferença de preço, não é tanta diferença assim, mas é uma diferença considerável para uma artista contra vários artistas, e um que teve vários artistas com vários cachês, com muitas pessoas para pagar, conseguiu a distribuição de água, não houve ocorrência nenhuma fatal, nem semi-fatal, foi um festival muito bem organizado, né? Então, acho que talvez a questão não seja o dinheiro, talvez a questão seja onde colocar esse dinheiro. Se você pode... E aí, essa é uma opinião minha, mas a empresa produtora dos shows da Taylor Swift poderia ter tido o show da vida deles, assim, a semana da vida deles. É a turnê mais lucrativa em muitos anos, por onde a Taylor Swift passa, ela estoura, esgota os ingressos. Então havia uma possibilidade aí da Times for Fun subir ao invés de descer. Entregou um serviço muito ruim e esse é o resultado. E aí não adianta chiar que não tem como distribuir água de graça. Se um festival desse tamanho tem, eu acho que vocês conseguem fazer essa distribuição de graça com uma organização muito melhor. Pois é, pra gente aqui, pra mim, né, o problema é o conceito aí da água como mercadoria. É uma ideia assim que não se assenta muito bem na minha cabeça. Eu reconheço a necessidade do mercado ou dos mercados, mas percebo que nem todas as necessidades humanas podem ser deixadas à mercê desse ou desses mercados, né? Sei lá, algumas coisas precisam existir, ainda que não exista mercado para elas, né? Sei lá, assistência de saúde no interiorzaço do Brasil, é para isso que a gente tem SUS, né? Distribuição de água, saneamento básico, a mesma coisa. Não interessa se tem mercado, se não tem mercado, tem que ter o serviço, tem que ter a sobrevivência, né, cara? E vale a mesma coisa para quando como é que é o nome da empresa, Ad? Me ajuda? Parece nome de tribunal, TRF4. Times for Fun. Times for Fun. T4F, Times for Fun. T4F. Então assim, se a T4F ou sei lá quem reúne milhares de pessoas no mesmo lugar, essa pessoa, essa empresa é responsável, não é não? Pelo bem-estar das pessoas que pagaram para estar ali. E aí tem que ter ar para respirar, tem que ter um chão que não seja de lava, que a Adi estava me contando aqui. Parece que os caras fizeram o castelo do Copa, do Mario, pra galera ver o show. Tem lava no chão, tem metal que queima, tem espinho. Que porra é essa, né?
Então, sei lá, é como eu vejo as coisas, entendeu? Se alguém vier aqui na minha casa, Adi, não vai faltar água, não vai faltar ar, porque eu sou educado, porque eu recebo bem. Mas isso que eu não cobro, né? Imagina se eu... se eu cobro uma grana preta e coloco um artista, sabe, famoso. Então tem que receber bem as pessoas, né, amiga? Não foi nesse do Rio Eu Grande sou do da Sul? mesma, eu sou da mesma opinião que você e eu sou eu acho que eu sou até radical, as minhas opiniões são radicais nesse sentido, porque eu considero que até o óculos que você está usando, Álvaro, você não deveria pagar por ele, porque você precisa disso para enxergar. Mas aí até o que eu quero, até realmente acontecer o que eu quero, aí tem uma movimentação de uma mudança de cultura muito gigantesca, assim. E eu sou um pouco mais realista em relação a isso. Eu acho que a água de beber, acho que se começou a ser vendida já e não teve uma grande movimentação contra, eu acho que já não tem muito por onde ir. Agora, água, distribuição de água em grandes eventos, com o nível de calor que a gente está vendo nos últimos dias, nos últimos meses, é imprescindível que essa lei seja adotada e que essa cultura seja mudada de pelo menos distribuir em festival, em shows, que os shows sejam mais humanos, que eventos em grande aglomeração sejam mais humanas. A gente já viu o que aconteceu na Kiss, não tem nada a ver com água, mas tem a ver com negligência também. E foi preciso isso para que se mudasse, e bem mais ou menos, uma cultura de fechar acusticamente com, sei lá, com caixa de ovo, sabe? Mas agora precisou morrer uma jovem de 23 anos com calor dentro de um show para que a gente pense na possibilidade de se distribuir água com a sensação térmica ultrapassando os 60 graus. E se a gente consegue fazer isso em eventos, a gente consegue fazer isso também na população mais pobre, na galera que tá sofrendo. Porque aqui no Rio Grande do Sul tem mateira em vários lugares. Mateira é aquela distribuição de água quente, né? Então eu acho que dá pra gente também distribuir água pra galera que vai morrer de sede, que normalmente é a galera que tá na periferia. Então aí a Adi, suas informações e suas lições do mate. Opa, a mateira prova, é possível. Valeu!